Outro tema da semana, avançamos, Miguel, porque tivemos hoje o 6º dia de greve na CP, uma situação que vai prolongar-se até quarta-feira, com impacto muito negativo na vida das pessoas que precisam deste transporte para ir trabalhar. Quais são exatamente as reivindicações? Às vezes tudo isto fica um pouco confuso, houve ali um acordo com a administração, entretanto o Governo diz que não pode dar resposta a esta reivindicação porque está em gestão. Ainda hoje ouvi a Arménio Carlos a dizer, pois, mas quando foi da TAP, privatizou a TAP e já tinha caído. São exigências já conhecidas e não satisfeitas ou há aqui alguma novidade? Bem, houve de facto um acordo com a administração e o Governo alega que, apesar de ter feito uma proposta que até reforçava, enfim, em quase 6 milhões de euros, o pacote geral para os trabalhadores, que mesmo assim não podia, sob pressão dos sindicatos, assinar, garantir aquele acordo que tinha sido feito. No entanto, os sindicatos resolveram fazer uma jogada política. Sobre isto aqui não pode haver qualquer dúvida. Nós estamos a falar de 15 sindicatos, todos eles ligados, de uma maneira direta ou indireta, ao Partido Comunista e às grandes centrais sindicais. Aqui houve uma tentativa de jogar com a campanha eleitoral, só que parece-me que a greve foi tão drástica e afetou tanta gente que isto vira-se inevitavelmente contra os trabalhadores. Vamos ver. Os trabalhadores têm toda a liberdade para se reunirem sindicalmente e fazer as suas reivindicações. Todos os trabalhadores da CP têm o direito de sonhar e aspirar a melhores condições de trabalho e a melhores remunerações. Igualdade para todos os trabalhadores portugueses, com certeza. E os sindicatos têm a liberdade, na sua ação sindical, de ameaçar com o exercício da greve e fazer greve. Isso é uma coisa. Outra é não compreendermos as consequências sociais de uma empresa que goza de um monopólio estatal e, portanto, tem um poder desmedido sobre a sociedade portuguesa, porque vai afetar, não é o governo da AD, vai afetar a vida de muitos cidadãos que, lamento informar, têm condições remuneratórias e laborais muito inferiores aos trabalhadores da CP. Só para se ter uma ideia, os trabalhadores da CP, no acordo de empresa de 2022, têm regalias, nomeadamente a título de subsídios e abonos, com que a maior parte dos trabalhadores do país só podem sonhar. Desde logo os trabalhadores que têm de usar a CP para se deslocarem para os seus postos de trabalho, que são normalmente trabalhadores que oferem salários muito mais baixos, com muito menos regalias do que os trabalhadores da CP. Na CP há subsídios para a deslocação dos trabalhadores, no caso, estou a falar agora a pensar no acordo de empresa dos maquinistas. Sim. Há abonos da deslocação, há um prémio para a conclusão de um dia de condução, há um prémio para a conclusão de um ano de condução, onde estão incluídas as atividades sindicais. Mesmo que não haja condução pelo maquinista, se ele tiver atividades sindicais integralmente, ele tem direito aos mesmos prémios. Os trabalhadores da CP têm direito a um seguro de saúde, por exemplo. Não quero dizer que isto seja ilegítimo. Estou a dizer é que eles estão a mobilizar o seu poder como monopólio estatal para prejudicar objetivamente a vida de muitos trabalhadores que oferem rendimentos muito mais baixos. Em média, um trabalhador da CP tem um custo laboral geral, salário mais descontos, de 43 mil euros por ano. Os trabalhadores, a maioria dos trabalhadores que foram afetados por esta greve são trabalhadores que ganham o salário mínimo ao próximo disso. E esse custo é equivalente a qualquer coisa entre 16 a 18 mil euros por ano. Portanto, estamos a falar de uma grande disparidade e os custos sociais gerais da greve têm de ser tidos em conta. Eu tenho que recordar aqui 2 episódios que foram fundamentais. Os lisboetas foram muito prejudicados nos últimos 10 anos com greves e mau funcionamento do metro. O metro é um meio de transporte muito importante para quem não vive em Lisboa. Tem que saber que o metro é muito importante para a funcionalidade da cidade e os sindicatos foram capazes de mobilizar esse poder do metro para paralisar e colaborar com outras greves que estavam a ser feitas. Isso só foi possível porque a subconcessão do metro a privados em Lisboa, que estava planeada pelo governo de Pedro Passos Coelho, é abortada por António Costa para fazer a vontade às reivindicações do Partido Comunista que queria salvaguardar os sindicatos. Sim. Foi um caso em que António Costa, para salvaguardar a sua carreira política, prejudicou objetivamente a cidade de Lisboa durante 10 anos. E eu só quero chamar a atenção para outro ponto ainda, que passou despercebido que uma área de negócio da CP foi privatizada com enorme sucesso. Foi a CP Carga. Já ninguém se lembra que a CP Carga era uma das tais empresas que estava no memorando da Troika para ser privatizada e foi privatizada em 2015. Hoje funciona, há 10 anos que funciona como uma parte de um gigante suíço. Para dizer que monopólios estatais que são instrumentalizados por sindicatos para fazer valer agendas partidárias é uma corrosão do jogo democrático. E se a alternativa
essa corrosão do jogo democrático, é a liberalização desse setor, nomeadamente por concessões ou privatizações, então que o seja feito. Porque, neste caso, foram as pessoas, os trabalhadores mais pobres, com mais dificuldades, que pagaram o preço desta greve. Não estou a dizer que é preciso rever a lei da greve, embora haja esta legislação sobre a greve e sobre a requisição civil. Mas Montenegro falou disso, não é? Montenegro falou nisso, imediatamente foi atacado por Pedro Nuno Santos, que não tem nenhuma autoridade para falar sobre o assunto, porque ele próprio, no episódio de 2019, numa greve, falou na revisão da lei da greve. Eu recordo que foi uma maioria ampla de esquerda, geringonça, em 2019, que fez acabar com um sindicato, na altura o sindicato dos motoristas de materiais perigosos, foi com uma amplíssima maioria de esquerda que foi eliminado um sindicato. E nós sabemos porque é que isso chegou a tribunal e os tribunais depois decidiram acabar por sindicato. Porque esse sindicato não servia às cores políticas certas. Como estes servem, têm que ser protegidos. Não. O que tem que ser protegido é o interesse dos lisboetas, dos habitantes da área metropolitana de Lisboa e do resto do país também. E do interesse público. Miguel